leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Bom dia, é um prazer estarmos novamente juntos nesta manhã para cultuarmos ao nosso Deus, e eu gostaria de ler com vocês o texto da Palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do verso 3, assim nos diz a Palavra do Senhor. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial do Sírio. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, nós te louvamos pelo cuidado que tem dispensado sobre cada um de nós. Agradecemos ao Senhor Deus porque a Tua palavra se faz verdade em nós, quando a mesma diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por podendo prestar este culto ao Senhor, e que cada família reunida agora em Teu nome, ó Deus, possa receber da parte do Senhor mesmo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos para que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, e fale aos nossos corações. É a nossa oração, ó Pai, com gratidão e perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, creio que todos nós já tivemos a experiência de encontrar pessoas que vivem dizendo de forma negativa, quando estes esperam que tudo vai dar certo e tudo dá errado em seu ponto de vista. Assim como também os que vivem de forma positiva e esperando que tudo vai dar errado e de repente dá tudo certo. Contudo, temos que observar
que nós não pegamos Deus de surpresa, em nada. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e nós criaturas. Pensaremos nesta manhã sobre o Deus que age, supera as nossas expectativas. O Deus que supera as nossas expectativas, Ele age, em primeiro lugar, na transformação do homem. O texto que nós lemos, no verso 3 e 4, nos diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Quantos casos perdidos temos visto aos nossos olhos, seja um familiar, profissional, espiritual e físico. Quantas pessoas desistindo de lutar, desistindo de viver. Por fim, quando nós analisamos e declaramos, não tem jeito, não há mais jeito. Esta foi a situação daqueles 4 leprosos que não entendiam que faziam parte do propósito maior de Deus. E eles ali, dependendo de auxílio, de ajuda das pessoas, e o contexto em que eles viviam é quando estava Samaria cercada, sitiada, ninguém podia sair nem adentrar, e agora aqueles leprosos não entravam na cidade, ou estavam também aguardando ali para o lado de fora, sem ter o que comer. E o seu questionamento é que se permanecesse ali, morreriam. Se entrasse na cidade, também morreriam. Amado, imagina que situação, que cenário triste estes homens estavam vivendo. Então, o Deus que não é pego de surpresa, contudo, Deus é quem supera as nossas expectativas, transformando a vida do homem. Ao cego ele faz ver, ao morto faz viver, ao preso faz liberto, ao escravo faz filho. Mas e em sua vida, meu irmão, minha irmã, o que você pensa que Deus não sabe a seu respeito? Saiba que Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amado, a atitude daqueles leprosos fora: vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial do Sírio. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Há uma transformação de atitude. Há uma transformação que revigorou na vida daqueles leprosos. O texto não diz quanto tempo estavam sem comer, mas imagino debilitados. Mas homens que estavam a viver um propósito maior de Deus. Homens a quem Deus transformara. O Deus que age supera as nossas expectativas, livrando o homem. O verso 6 e 7 nos diz: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carro e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Pensar que circunstâncias nos limitam a trabalhar, ou seja, a servir ao Senhor com alegria, porque muitas vezes, amado, nós temos fantasiado muitas tempestades, ruínas gigantescas e assombros que muitas vezes têm nos intimidado a ponto de não
entender o agir de Deus, de não entender o livramento de Deus. A palavra de Deus nos narra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 12 ao verso 18, quando o Senhor ali, Josafá, rei de Israel, ele estava amedrontado, quando os seus inimigos se levantaram contra ele, e então Josafá, temendo diante de Deus, Deus então conforta e consola o seu coração, a ponto de dizer para Josafá que aquela peleja era dele. Amado, então Josafá, o que foi dito para ele, toma posição. E Josafá, juntamente com todo o povo, tomando a posição, tomaram a posição de adorar ao Senhor. Tomaram a posição de adorar ao Senhor. Posição, amado, essa que tem faltado a muitos. Posição essa que tem faltado a muitos porque estão presos. Preso, quem sabe, num sistema religioso, num sistema que tem aprisionado a sua vida, ao seu culto diante de Deus. Quantos que estão nesse momento se indagando do culto prestado a Deus porque não tem vindo ao templo? Quanto é triste, amado, nós vermos pessoas dizendo, vendo o risco iminente que estamos passando, mas dizendo até com alegria, eu tenho ido lá e lá para adorar a Deus, quando poderia estar adorando a Deus, obedecendo às autoridades constituídas por Deus, dentro da sua casa, no seio da sua família. Josafá e todo o povo então prostraram adorando ao Senhor. O Senhor é também hoje para nos livrar, porém nós temos de marchar. Assim disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Quanto questionamento, quando é que o templo vai se abrir? Quando é que os cultos retornarão? A nossa palavra tem que ser: continue esperando no Senhor, porque o Senhor é Deus, Ele sabe. Quem é o homem que pode dizer amanhã? Nós temos visto alguns estados que ora têm tomado alguma posição e retrocedido porque têm visto a gravidade da saúde. Amado, e eu louvo a Deus pela posição que a liderança da igreja tem tomado, com oração, com muita humildade diante de Deus, tem se colocado então a obedecer às autoridades constituídas com relação à saúde, de tomar a posição de permanecer com os templos fechados, mas não fechando o coração, nem a disposição para pastorear, para auxiliar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por esta liderança desta igreja, amado. E assim como muitas outras lideranças, tanto em nossa cidade, no nosso estado, quanto em nosso país e no mundo. Mas ainda há aqueles que têm tomado posições contrárias, ora falando que é falta de fé daqueles que não abrem o templo, ora brincando com uma situação alarmante. Nós precisamos, amado, compreender. O tempo é para marchar. E quando a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse àquela mulher samaritana: dias virão em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amado, nós precisamos compreender essa adoração em espírito e em verdade, porque tem muitas pessoas que imaginam que adorar a Deus é preciso estar somente aqui, entre as quatro paredes. Nós precisamos compreender que adorar a Deus, nesse tempo,
é estar com a família, é sim ler a palavra, é orarmos, é intercedermos pela situação, por aqueles que sabemos que estão enfermos. Nós precisamos, amado, não nos acomodar nessa situação. Nós precisamos tomar a posição de marchar, pois os nossos inimigos já foram vencidos. E lembremos que os braços do Senhor são fortes e não estão encolhidas suas mãos para não poder salvar, conforme diz Isaías no capítulo 59, no verso 1. Então, amado, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Mas o Deus que supera as nossas expectativas age com a cooperação do homem. O verso de número 9 e 10 assim nos diz: então disse uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. É fascinante poder lutar sabendo que somos mais que vencedores. Nisso, poder agradecer, porque somos úteis a Deus. Há uma certa canção que diz que não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Um cântico cantado pelo cantor Armando Filho. Pois Deus, Ele pode fazer tudo só. Porém, Ele permite-nos, por sua graça, sermos canais de bênção. Amado, imagine você, neste tempo, tem sido o instrumento de Deus para abençoar a sua família, para abençoar as pessoas, quem sabe ajudando com alimento, com recursos que Deus tem te dado. Imagina, amado, que Deus pode fazer tudo isso sozinho, mas Ele tem contado com a sua cooperação. Quem sabe você jamais imaginou ser tão útil para a vida do seu vizinho, mas Deus tem colocado diante de você situação em que você tem assistido seu vizinho, a um familiar, um amigo, ou quem sabe uma pessoa que você nem conheça. Deus tem te dado a graça de ser um canal de bênção, um abençoador. Louvado seja o nome do Senhor, porque você é um cooperador, porque o Senhor tem permitido você ser um cooperador. Aqueles 4 leprosos, quem sabe por muitos desprezados, por muito rejeitados, mas esses 4 leprosos se dispuseram, entendendo o propósito de Deus, tomaram uma posição, foram motivados, reanimados pelo Senhor, e o Senhor ali opera um grande milagre na vida daqueles homens, de maneira que o arraial dos sírios é ali esvaziado, permitindo aqueles leprosos adentrarem, comerem, se fartarem, recobrar as suas forças e levantar-se um questionamento: o que faremos? Vamos deixar para o dia seguinte. E eles então, movido ali por aquela situação em que eles foram favorecidos, e sabendo que se ficassem ali, pessoas morreriam, eles então tomam a decisão de ir e anunciar à casa do rei que encontrara comida. Tiveram ali a oportunidade de ser canais de bênção. Amados, quantos que você sabe que está nessa situação? Às vezes
você tem ouvido dizer, mas ainda não tomou essa posição. Talvez porque você está faminto, talvez porque você esteja tão fraco, não tenha alimentado direito espiritualmente. Quem sabe que a partir do momento que você se alimentar direito, você vai ter força de clamar à casa do rei, aonde vai alimentar outras pessoas. Mas nós precisamos compreender, mesmo muitas vezes sendo tímidos, simples, a ponto de nos colocarmos em um casulo, de nos isolarmos, precisamos despertar, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Conforme registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. Muitas vezes não cooperamos com a obra de Deus por birra, criancice, ou porque pensamos que devemos fazer coisas grandiosas para chamarmos a atenção, para sermos o centro ali, onde os holofotes estarão apontados ou direcionados a nós. Mas te digo, faça o que vier às suas mãos. Importa é agradar a Deus e não aos homens. Se coloque diante de Deus para fazer o melhor para Ele. Se coloque diante de Deus porque o Senhor, Ele é gracioso, Ele pode fazer tudo só, mas Ele conta com a sua cooperação. Como você tem cooperado com o Senhor? Amado, diante da nossa pequenez, ou seja, muitas vezes nossa negligência, e também as nossas ocupações, que refletem, em vezes, termos uma visão míope, como muito a tem, tanto positiva ou negativamente, das coisas. Lembremos, o Deus que age, Ele supera as nossas expectativas, na transformação do homem, no livramento do homem, com a cooperação do homem. Em quais dessas áreas você precisa do agir de Deus? Mas quem sabe, você precisa tomar a decisão ou uma posição para reconhecer a necessidade do agir de Deus na sua vida. Então, amado, rinda-se aos pés do Senhor. Quem sabe você chega ao ponto de dizer, mas eu não preciso, eu estou bem. Talvez você tenha alguém que você saiba que precisa do agir do Senhor. E eu te digo que, agindo Deus, ninguém pode impedir. Quem sabe uma situação que você imagina irreversível, para Deus não é impossível. Quem sabe nessa manhã você se encontra diante dessa situação, que muitos já têm dito, não tem jeito mais. Mas eu gostaria de dizer para você que o Deus do milagre, o Deus que supera as nossas expectativas, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa compreender que Deus transforma a vida do homem, que Deus dá o livramento que o homem necessita para erguer a cabeça, para marchar. Que Deus conta com a sua cooperação, que Deus permite que nós cooperemos com Ele, por meio da sua graça. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e todos aqueles a quem você tem apresentado diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por esta manhã, por este momento que o Senhor nos permite poder adorar o Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, por esta família que agora, ó Deus, cultuando ao Senhor, reconhece, ó Deus, que necessita do agir do Senhor.
que necessita do milagre do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que a tua intervenção seja, ó Deus, na área que esta família tem clamado, seja na saúde financeira, seja, ó Deus, na vida emocional, sentimental. Ó Pai, em nome de Jesus, contudo, reaviva, ó Deus, a sua vida espiritual para que eles, ó Deus, venham saber que o Senhor é Deus e não há outro. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre com a provisão, suprindo todas as necessidades desta família. Ó Pai, nós te louvamos pela liderança da igreja, agradecemos ao Senhor Deus pelo ministério de louvor, agradecemos ao Senhor pelos diáconos, pelo tesoureiro, agradecemos ao Senhor pelos professores de escolas dominicais, pelos líderes dos grupos familiares. Deus, nós te louvamos por esta igreja, nós te louvamos pelo teu povo. Nós suplicamos que o Senhor dê um renovo a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor continue nos sustentando no decorrer desse dia, para que logo mais nós possamos também estar cultuando ao Senhor, podendo, ó Deus, acompanhar a mensagem pelo pastor, em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Oramos, ó Pai, com ações de graças, é que oramos em nome de Jesus. Amém.